A paz do Senhor Jesus, mulheres de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching, idealizadora do projeto Mulheres Sábias, Casas Edificadas. Se você está chegando no canal agora, seja muito bem-vinda, se inscreva, coloque ali no sininho, onde está escrito todas, para que a cada mensagem que eu colocar, você seja a primeira a ser notificada. Deixe seu like, seu comentário, diga com qual mulher você se identificou. Eu vou deixar um playlist com a série completa. De repente, se você está chegando hoje e não assistiu às outras ministrações, então vai estar mais fácil, é só você ir lá no playlist Mulheres Sábias, Casas Edificadas, e você vai encontrar todas as ministrações dessa série, amém? E hoje, para fazer a conclusão dessa série, eu vou dividi-la em duas etapas, para que fique um pouco mais fácil a nossa compreensão, amém? Para isso, eu vou estar usando o versículo de Provérbios 14, número 1, que diz que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com suas próprias mãos. Quem de nós ainda não ouviu esse versículo, não meditou, ou até mesmo pregou acerca deste versículo, não é verdade? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho a respeito desse versículo. Você já parou para pensar por que é a mulher sábia que edifica a sua casa? Por que não é o homem ou o casal sábio que edifica a sua casa? Então hoje você vai entender um pouquinho melhor acerca disso. Então eu vou falar a respeito das diferenças entre homens e mulheres. E na segunda etapa eu vou falar sobre 10 características de uma mulher sábia e como que aplica isso nos seus relacionamentos e na edificação da sua casa. Amém? Fica até o final que eu tenho certeza que você ainda vai ser mais sábia do que você já é. Queria falar um pouquinho do cenário das famílias. Porque hoje, o que acontece? Nós vemos as famílias hoje, a forma que elas são estruturadas, ou melhor dizendo, desestruturadas, elas são completamente diferentes das famílias, se a gente pensar 50, 60 anos atrás, nem precisa ir tão longe assim, não é verdade? Hoje nós vemos famílias desestruturadas, casais com papéis trocados, o homem fazendo o papel da mulher, a mulher fazendo o papel do homem, a mulher fazendo o papel do homem e da mulher. Enfim, nós vemos muitas coisas acerca disso. Nós vemos um distanciamento entre pais e filhos, tudo isso que vem fazendo com que as famílias elas venham ficando cada vez mais desestruturadas. Por que será que isso vem acontecendo? Nós sabemos que antigamente a mulher era a principal educadora de seus filhos, na verdade, enquanto o homem ele saía para poder ganhar, fazer o seu ganha-pão, trabalhar, trazer o sustento da casa. A mulher ela cuidava aí dos afazeres da casa, ela cuidava dos filhos. Então o formato das famílias é completamente diferente hoje, se nós podemos analisar. Se nós formos analisar, porque a mulher ela ganhou muito campo, ela ganhou espaços profissionais que até então antes ela não conseguia ocupar, porque era estritamente masculinos, e hoje nós vemos que diante da sociedade a mulher está lado a lado com o homem no sentido profissional, no sentido de carreira, e nós vemos que isso por um lado é muito bom, mas também vemos que por outro lado existe algumas coisas dentro da família que são muito afetadas por essa ausência do papel da mulher dentro de casa. Então a mulher hoje ela está ali muito acirrada com o homem, né? Assim, hoje ela ganha um melhor salário, hoje ela consegue aí desempenhar muitas atividades no campo profissional. Não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário, a mulher precisa trabalhar, tem que ter esse papel mesmo, porque hoje é muito mais difícil para um homem sustentar um lar, não é verdade? Então precisa ser os dois. Mas em um dado momento a mulher ela começou a cuidar mais das questões financeiras, do sustento, do que propriamente da educação. Então hoje nós vemos famílias totalmente fragmentadas, né? A rotina das crianças, né, é totalmente diferente de um tempo atrás. Então hoje na era do celular, na era onde as pessoas se comunicam demais,
mas as pessoas se falam de menos, não é verdade? Porque assim, essa coisa de falar, olho no olho, relacionamento, o toque, isso realmente assim tem afetado muito as famílias, e com a ausência do papel da mulher dentro de casa, as crianças, elas são criadas pela babá, pela TV, pelo celular, menos pelas mães. Então, o que está acontecendo com a sociedade moderna? O que está acontecendo com as famílias hoje? Então, infelizmente, essa ausência do papel feminino dentro das famílias, ela acaba trazendo muitas consequências, acarretando aí num futuro próximo, no futuro longínquo, muitas consequências em relação à desestruturação das famílias. Porque antigamente a rotina era totalmente diferente. O filho chegava da escola, a mãe ia, dava o almoço, fazia com que ele fizesse a lição, acompanhava, tinha aquela coisa mais próxima de saber acompanhar a lição no caderno, ver se tinha algum bilhete. Hoje em dia a mulher às vezes chega cansada e é difícil ela dar conta também de tantas coisas, porque o universo feminino ele é muito complexo. Porém, nós vemos hoje que qual é os frutos que nós estamos colhendo com essa ausência dentro da nossa casa. Filhos que estão saindo da escola praticamente semi-analfabetos. Então hoje o ensino já não tem uma qualidade muito boa, se a gente pensar em ensino público. E aí as crianças ficam meio que soltas e a mãe ela não consegue fazer esse papel de uma forma mais próxima. Vamos entender quais são as principais diferenças entre homens e mulheres, e aí a gente retoma no final e faz um apanhado geral. Olha só, a diferença principal, as diferenças principais entre homens e mulheres, eu coloquei aqui como 8 diferenças principais. Uma é que a mulher ela tem uma visão muito mais ampliada do que o homem. Isso tem muito a ver com os nossos primórdios, né? Porque antigamente o homem, que tem uma visão mais focada, ele saía para caça. Então a visão dele era totalmente com foco no objetivo, na meta, que era caçar aquele animal e levar para casa para o sustento da família. A mulher, por sua vez, ela ficava em casa cuidando dos animais domésticos, dos filhos, da casa, da comida, ou seja, a visão dela muito mais ampliada, porque ela tinha que fazer muitas coisas simultaneamente, por isso que a visão tinha que acompanhar e cuidar de várias coisas. Então, por isso que muitas vezes, né, o marido fala, eu fui pegar tal coisa no armário e não encontrei. E às vezes a gente fica até chateada, falando, como que tá na cara e não vê? O homem, ele tem uma visão totalmente focada, totalmente direcionada para o objetivo dele, enquanto nós temos essa amplitude de visão. Por isso que essa diferença às vezes causa um choque, não é verdade? Uma outra diferença do homem e da mulher: a mulher ela consegue interferir no ambiente de forma positiva. Tenta entender um lugar que você chega, né? Vamos pensar uma igreja, uma casa, que ela é arrumada por uma mulher e uma que é arrumada por um homem. É gritante a diferença, na verdade, porque a mulher ela interfere de uma forma positiva no ambiente. A mulher ela combina cores, ela combina formas. A mulher ela tem um jeito de organizar o ambiente de uma forma harmônica, de uma forma mais colorida, mais bonita, visualmente mais interessante, não é verdade? Então essa é uma diferença também que o homem ele não consegue. Não adianta a gente querer exigir que ele faça tudo bonitinho do nosso jeito, porque o homem ele é diferente, ele não vai ter essa facilidade aí que nós temos, não é verdade? Uma segunda característica que é diferente: a mulher ela é multifuncional, ou seja, ela consegue fazer várias atividades simultaneamente, sem prejudicar nenhuma delas. Na verdade, ela consegue dar conta do menino que está chorando, fazer a comida, conversar no telefone com a amiga que está desabafando. Ela consegue pensar na conta que tem que pagar. E o homem não. O homem ele faz uma coisa por vez. Se der 2 coisas para ele fazer, ele já se embaraça todo. E aí a gente não dá conta de lidar com isso, porque a gente fala, como é que eu consigo fazer tudo e ele não consegue? Porque isso faz parte do nosso universo feminino. Isso não é papel do homem. Deus não deu essa capacidade para o homem. Todas essas diferenças foi o próprio Deus que colocou em nós, né? Então as diferenças entre o homem e a mulher na criação foi para isso que ele fez.
Qual que é a quarta diferença? A mulher, ela enxerga mais detalhes. Eu falei também da amplitude de visão, mas eu quero pôr uma diferença aqui nos detalhes, porque não é detalhes só visuais. A mulher, ela consegue enxergar uma mesma situação de uma forma muito mais ampliada que o homem. Por exemplo, quando o homem está falando acerca de uma situação, a mulher já está indo lá na frente, porque ela está pensando nos detalhes, ela está pensando no todo. E às vezes o homem, ele enxerga a situação de uma forma também um pouco mais limitada. A mulher, ela já vai lá na frente, ela consegue pensar no detalhe, ela consegue pensar naquela pessoa, justamente por essa amplitude que isso vem muito da mente, né? Isso é muito do cérebro da mulher, né? Então, por isso, a mulher enxerga detalhes que o homem não enxerga. Por isso que é muito bom quando o esposo, ele escuta a esposa, porque normalmente ela vai adverti-lo de coisas que ele ainda não pensou, que ele ainda não se deu conta, amém? Vamos falar também acerca de uma quinta diferença aqui que eu acho primordial. A mulher, ela interfere na próxima geração quando ela cria os filhos. A mulher, talvez ela não se deu conta que o papel mais importante que ela tem é cuidar bem dos seus filhos, porque nisso ela vai conseguir interferir na próxima geração. O homem, ele já não tem esse papel e essa função, mas a mulher, quando ela entende a importância desse papel e desempenha com excelência, com certeza ela vai colher frutos acerca aí do futuro dos seus filhos. Então, e dessa forma ela interfere na próxima geração. Ela consegue contribuir para um mundo melhor, ela consegue contribuir para uma sociedade melhor quando ela educa de forma adequada os seus filhos. Olha que papel importante e que às vezes a gente não se percebe, não é verdade? Uma outra característica também da mulher. A mulher, ela para relaxar, ela fala e o homem se cala. E isso dá uma briga dentro de casa. Porque muitas vezes a mulher, ela quer falar, ela tá estressada, ela tá preocupada com algo, e ela fala. E o homem, acerca da mesma situação, estando preocupado, tem um comportamento totalmente oposto. O homem se cala. Normalmente, claro que tem exceções, mas normalmente a mulher, para se desestressar, para aliviar as tensões, ela fala. O homem, para aliviar as tensões, ele quer ficar quieto, ele quer ficar no dele, naquela caixinha do nada, só pensando em nada, não é verdade? Então, isso dá muitos conflitos, né, entre os casais, porque a mulher quer falar, e o homem não quer falar e não quer ouvir nada, e fica naquele dilema. Então, essa diferença, ela tem que ser usada a nosso favor, amém? Então, tem que falar no lugar, na hora certa, de forma adequada, mas mais pra frente eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Uma outra diferença que é muito importante: o homem, ele traz a provisão, ele constrói a casa, mas a mulher que transforma a casa em um lar. Você já parou para pensar nisso? Que nós temos o poder, que nós temos a capacidade delegada por Deus em transformar a nossa casa em um lar, porque o ambiente, ele é interferido por nós. O ambiente, ele é transformado, modificado por nós, mulheres. A sua casa, ela tem que ter a sua carinha. Então, é o jeito que você coloca as suas coisas, a forma como você organiza, as cores, enfim, o cheiro. Não é verdade? A mulher que cuida da comida, então às vezes, né, o filho chega, o marido chega e aquela casa tá com cheiro de café misturado com o cheiro da comida. Então, assim, a mulher, ela cuida de todo esse ambiente, porque ela dá conta disso. O homem, ele não dá conta, ele constrói a casa, ele traz a provisão, mas essa coisa de dar esse formato na casa, de transformar a casa num verdadeiro lar, quem faz isso é a mulher. O homem constrói a parede, o homem traz o recurso financeiro, o homem traz o alimento, mas a mulher, ela que equilibra tudo isso. A mulher, ela transforma esse ambiente de uma forma negativa ou positiva. A mulher, ela tem o poder de dar o tom. Como é que é o ambiente da tua casa? O ambiente da tua casa, quem dita é você. Qual o tom da voz que você usa? Como você se relaciona com os seus filhos, com o seu esposo? Então, tudo isso está relacionado com o universo feminino. Por isso é que a palavra diz que a mulher
sabe? Edifica a tua casa e a tola, ela destrói, ela derruba com as suas próprias mãos, porque esse poder, este privilégio, essa capacidade está nas nossas mãos de edificar a nossa casa. Então que você entenda, acolha isso no teu coração, independente do teu universo, independente da tua profissão, do teu ministério, independente do teu papel na sociedade. É só você que pode transformar a sua casa em lar. É só você que pode dar o tom, dar o ritmo, né? Qual a música que você quer que toque nesse ambiente aí, né? Então, assim, é você que define, é você que consegue construir isso com a sabedoria de Deus, com inteligência, com muita cautela no que você vai falar, no que você vai colocar, e construa o melhor ambiente. Faça da tua casa o melhor lugar do mundo. Amém? E no próximo vídeo nós damos continuidade aí nessa conclusão. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus.